Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos aproveitar e já ler a palavra de Deus na carta de Paulo a Filemon. Filemon, irmãos, está no Novo Testamento, tá bom? E você não precisa ter vergonha se você não achar na primeira busca, tá bom? Por isso que a Bíblia tem um índice assim, ó. Tem um índice, na Bíblia Pentecostal está na página 1892, tá bom? Voltando de trás para frente, Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreu, depois Filemon, voltando, tá? Eu digo isso, irmãos, porque como é uma carta pequena, capítulo único, às vezes os irmãos têm dificuldade, até nós pastores. Ah, você fala assim, pastor, mas não deveria ter. Tem sim, irmãos, por isso que a Bíblia tem índice, né, irmão Becker? Isso, entendeu? Então você, se você não tem uma certa habilidade com a Bíblia, então você pode ir no índice, tá bom? Na Bíblia Pentecostal está na página 1892. Vamos ler então, querido, Filemon, capítulo único. Por que a gente diz capítulo único, irmãos? Porque só tem um capítulo, tá bom? Então você vai dizer capítulo único, você não vai dizer capítulo primeiro ou capítulo 1, porque não tem capítulo. Tá bom? Amém? Então, Filemon, capítulo único, versículo de número 1. Nós iremos ler, irmãos, até o versículo de número 25. Eu gostaria de fazer uma leitura compartilhada. O que é a leitura compartilhada? Cada um dos irmãos pode ler um versículo. Se dois começarem lendo, se for mulher e um homem, o homem dê preferência para a mulher. Tá bom? Então, digamos que comece eu ler e a irmã comece. Então, eu paro e deixo a irmã. E a segunda regra é, quem já leu uma vez, se um segundo começar lendo junto com você, você então para e dê a preferência para o outro que ainda não leu. Filemon, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Deus, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Versículo 2. E Arquipo, né? Isso, então, alguém pode ler, o outro pode ler o 2? Versículo 8. E tu torna a receber como as minhas entranhas. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Porque aí pode ser ferido
16. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. 18. E espero que as vossas orações gostei de ser concedidas. 23. 24. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos reunidos aqui na Tua presença, Senhor, nesta noite, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Venha falar conosco, Senhor, através desta palavra, uma palavra poderosa, uma palavra expressiva e uma palavra que nos trará grandes lições de crescimento espiritual para as nossas vidas. Ó meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Queridos, uma carta tão pequena, que contém apenas 25 versículos, mas uma carta que tem uma expressão tão grande, tão forte e tão poderosa. Eu não sei se algum dos irmãos aqui é a primeira vez que lê Filemão. Alguém aqui é a primeira vez que lê Filemão? Olha, ali tem uma irmã, primeira vez. Quem mais? Ali a irmã Andréia. Quem mais pela primeira vez? Hã? Isso, Becker também. Estão vendo, irmãos? Uma carta pequena, 25 versículos, mas muito desconhecida, viu, irmão Isaac? De muita gente. E há aqueles que já leram, mas não entenderam. Qual é a mensagem que Filemão quer passar para nós? Então, eu não sei se o tempo vai nos permitir, mas nós vamos tirar, irmãos, de Filemão, desses 25 versículos, Mamadeu, pelo menos 5 lições. A primeira lição que nós vamos tirar aqui é acerca da providência de Deus. Amém, irmãos? A segunda lição é acerca do poder de Deus. A terceira lição é que todos nós temos alguma pendência em nossa vida que um dia nós precisamos ajustar. Em quarto lugar, a outra lição que nós aprendemos é que todos nós precisamos restaurar o nosso interior. E em quinto lugar, a outra lição que Filemão nos ensina é acerca do poder do Evangelho. Primeira lição, meus irmãos, providência de Deus. Há muita coisa que acontece em nossas vidas, irmãos, que não tem explicação. Mas para quem é espiritual, já sabe. Olha, nada mais, nada menos o que está acontecendo na minha vida, de bom ou de ruim,
é a providência de Deus. Amém, irmãos? Nada acontece por acaso. Se está acontecendo isso, é porque Deus está no controle de todas as coisas. E aí nós aprendemos a segunda lição, que é o poder de Deus que se manifesta nas coisas que acontecem. Aleluia. Em nossa vida, irmãos, existe dois panoramas. O primeiro panorama é o panorama natural das coisas. É o olhar a vida sobre o ponto de vista humano. É o olhar a vida sobre o ponto de vista da lógica. É o olhar para a vida do ponto de vista material. Mas há um outro campo que nós precisamos olhar para a vida. É passar e enxergar a vida do ponto de vista espiritual. Há coisas que estão acontecendo que é meramente material, mas por detrás daquele cenário há um mundo espiritual em mobilização. Então nem tudo que acontece em nossa vida, irmãos, é só aquilo. Por detrás daquilo existe um outro cenário acontecendo. Amém, irmãos? Nada mais, nada menos é o poder de Deus. A terceira lição é que todos nós, irmãos, temos alguma pendência em nossa vida para ser acertada. Todos nós temos alguma coisa em nossa vida que precisa ser esclarecida. E nós vamos entender sobre Filemão e este homem estranho que você ouviu aí, que é, como é que é o nome dele mesmo, irmãos? Onésimo. Filemão e Onésimo. Depois disso, restaurar o nosso interior. E como é que o nosso interior será restaurado? Ele será restaurado através do poder da palavra de Deus. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra muda, a palavra impacta os nossos corações. É pela palavra que as coisas são criadas, é pela palavra. Em teu nome nós expulsamos enfermidade, no nome do Senhor nós repreendemos o diabo. É pela palavra que a nossa vitória acontece todos os dias. E como é que isso acontece? Pela oração. Amém, irmãos? Oh, aleluia. A oração, ela é poderosa. Então, querido, a carta a Filemão, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo em torno do ano 60, durante a sua primeira prisão em Roma. Paulo estava aprisionado em Roma, e bem nessa época que Paulo está aprisionado em Roma, ele também escreve as cartas aos Efésios e aos Colossenses. Esta breve carta possui apenas 25 capítulos e 335 palavras no original grego. 335 palavras no original e somente 25 versículos. É provável que Filemão fosse um membro rico da igreja de Colosso. Esse irmão rico da igreja de Colosso, ele tinha um escravo cujo nome é Onésimo, e Onésimo era um fugitivo de Filemão. Aonde Paulo estava preso mesmo, hein? Roma. Esse homem chamado Onésimo, que era um fugitivo, cabe ressaltar, irmãos, que a pena para um escravo fugitivo era o quê? A morte. Onésimo, fugitivo, é preso, e lá na prisão,
ele encontra quem? Paulo. Quem estava preso, irmãos? Paulo. E ele encontra quem? Onésimo. Onésimo está preso por qual motivo, irmãos? Ele foge, ele é capturado e ele vai para a prisão. E provavelmente, irmãos, a pena dele seria perpétua ou pena de morte. Mas é interessante, irmãos, quando eu disse providência de Deus, poder de Deus, nossas pendências, nossa cura interior e o poder do Evangelho, você vai entender. Paulo está preso, irmãos, por causa do Evangelho. Perseguição. Paulo não era nenhum bandido, não era nenhum fugitivo. Paulo não tinha cometido nenhum crime. A única falha do apóstolo Paulo é porque ele confrontava o legalismo judaico, e a religião judaica era a religião dominante, era a religião que estava unida com o Estado. E por isso que eu gosto do Estado laico, irmãos. Eu gosto que a igreja e o Estado, a religião e o Estado precisa ser independente. Olha o que está acontecendo agora na Bélgica. Olha o que o Estado Islâmico fez lá. Porque o Estado Islâmico, eles querem criar uma ordem, uma nação, um país, sobre as ordens do islamismo, usando qual livro, irmãos? O Alcorão. Olha o que acontece. Paulo, ele está preso, na prisão ele conhece Filemão, ele conhece Onésimo, ele evangeliza para Onésimo, e Onésimo aceita Jesus na prisão. Onésimo, fugitivo de Filemão, a sua pena é perpétua ou a pena de morte. Ele aceita Jesus porque ele tem um encontro com o apóstolo Paulo. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, muitas coisas que acontecem em nossa vida, muitos encontros que acontecem em nossa vida, que olhando do ponto de vista humano você não entende, mas depois você passa a compreender que aquilo está acontecendo porque existe uma ação de Deus. Se Paulo não vai preso, ele não conheceria Onésimo. Se Onésimo não conhece Paulo, ele não se converteria. Se ele não se converte, ele seria julgado e provavelmente seria morto. Por quê? Porque ele havia cometido um crime gravíssimo, e que o levaria à morte. Naqueles dias, irmãos, sabe quantos escravos existia no Império Romano? 60 mil escravos. E os escravos daquela época, eles não tinham direitos legais. E pela mínima ofensa, eles poderiam ser açoitados, mutilados e até mesmo crucificados. Eu estava pesquisando sobre Onésimo e eu encontrei aqui uma história de uma escrava. E esta escrava, ela era uma mulher muito bonita e ela acabou se envolvendo com seu patrão e a sua patroa descobriu. Sabe o que a sua patroa mandou fazer com ela, irmãos? Mandou vazar os seus 2 olhos com ferro em brasa. Então, o escravo, irmãos, ele era tratado com muito rigor. Ele era tratado com toda a força da lei. E agora, irmãos, nós encontramos aqui o Onésimo preso porque fugiu. E interessante, irmãos, que Filemão era também um crente.
Estão entendendo, irmãos? Como é que são as coisas no mundo espiritual? Eu disse para vocês que nada acontece por acaso. Paulo está preso, conhece um escravo. Esse escravo, coincidentemente ou não, pertence a um homem cujo nome é Filemão. Filemão é muito amigo de quem? De Paulo. Além de ser amigo de Paulo, ele também é um cristão convertido. Se alguém puder achar para mim, ache. Há um versículo na Bíblia que diz assim, olha: ame um amigo, porque na angústia nasce um irmão. Haverá momento em nossas vidas, irmãos, que Deus irá colocar pessoa no teu caminho, que aparentemente essa pessoa é um estranho para você, mas que lá no final, essa pessoa servirá de canal de bênção para abençoar a sua vida. Aleluia. Haverá momento em nossas vidas que nós não iremos entender determinadas coisas que acontecem. Uma viagem que não deu certo, uma porta de trabalho que se fechou, uma espera. Há uma história, irmãos, de um homem que todos os dias ele estacionava o seu carro debaixo de uma árvore. Ele era acostumado a estacionar o seu carro debaixo de uma árvore. Um belo dia, ele chega lá e encontra isso. Achou o versículo? Pode ler. Provérbio 17:17. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Aonde mesmo? Provérbio 17:17. Em todo tempo ame um amigo, porque na angústia vai nascer um irmão. Este homem, irmãos, estacionava o carro há muito tempo no mesmo lugar, numa sombra. E um belo dia, pastor Marcos Paulo, ele chega lá e encontra uma multa. Ele ficou revoltado, ele ficou chateado, ele esbravejou, pagou a multa e deixou de estacionar naquele lugar, porque agora era proibido estacionar lá. Tempo depois, veio uma tormenta e aquela árvore que fazia sombra para o seu carro tombou exatamente no lugar onde ele, durante muitos anos, estacionava o seu carro. Foi coincidência ou foi providência de Deus? Foi providência de Deus. Então, querido, aprenda a lidar com os problemas que vêm à sua vida. Não os olhe somente, irmã Sônia, do ponto de vista humano, do ponto de vista racional. Vá para o joelho, vá para os pés do Senhor, vai buscar uma resposta. Se não deu certo agora, se não aconteceu desse jeito, é porque Deus está trabalhando, porque Deus tem algo melhor, é porque Deus tem algo grande, é porque Deus quer te dar coisa especial. Então, ao invés de reclamar, de murmurar, ou de falar alguma coisa, agradeça ao Senhor e diga: obrigado, Senhor, porque lá no final eu vou ser abençoado, eu vou ser alcançado pela tua providência. Aleluia. Paulo está preso, mas Paulo está preso, irmãos, porque lá ele ia encontrar um homem escravo, que ele tornaria amigo. E esse homem escravo seria evangelizado por ele. E esta amizade, esta prisão, salvaria a vida deste homem. Aleluia. Glórias ao Senhor nosso Deus. Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu estou parado aqui? Por que o Senhor me mandou para cá? Por que esse voo atrasou? Porque logo agora que eu estou chegando no caixa, a menina fecha o caixa e me leva para outro lugar. Senhor, eu estava indo e o cara me fechou no trânsito. E eu não entendi, Senhor, e eu fiquei ali parado 1 minuto, 2 minutos.
Por que isso aconteceu? Porque Deus está trabalhando por você. Aleluias. Aprenda nesta noite, irmãos, a lidar com os teus conflitos interiores, analisando eles, nem sempre só do ponto de vista humano e racional. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Aprenda nesta noite, não só lidar com os teus conflitos interiores do ponto de vista humano e racional, mas como um crente salvo em Cristo Jesus, comprado pelo sangue do Cordeiro, que sabe que existe a força do mal, que sabe que existe uma luta no mundo espiritual. Aprenda a olhar com o olhar espiritual, com o olhar de Deus, com o olhar de um salvo em Cristo Jesus. Oh, glórias ao Senhor nosso Deus. Os escravos, irmãos, eles não tinham direitos legais, tá? E há pelo menos 3 formas que uma pessoa poderia tornar escravo na época de Onésimo. Primeira condição: nascer filho de escravo. E assim você passaria a pertencer ao seu Senhor. Primeira condição, que pode ser a condição de Onésimo. Imagina que os pais dele eram escravos de Filemão, e no período em que os pais dele eram escravos de Filemão, Onésimo nasceu. Nasceu, teus pais são escravos, bem, você também vai ser um escravo. Segunda condição: alguém poderia se tornar escravo diante de uma dívida. Vocês se lembram lá de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 38, daquela mulher que tinha 2 filhos, o marido morre, deixa uma dívida, e os credores vieram para receber a dívida, e ela não tinha dinheiro, e então os seus filhos seriam levados como escravo. Esta seria a segunda condição. A primeira, nascer quando seus pais são escravos. Você naturalmente se tornaria escravo. Segundo, dever e não puder pagar. Então, não tem dinheiro, os filhos ou o filho, ele se torna escravo. Terceira condição: uma pessoa poderia se tornar escrava devido à prática de roubo. Uma pessoa no Império Romano, pego, roubando, então culminaria com a sua prisão, e haveria uma possibilidade dele se tornar escravo se o roubo que ele fez causou danos para aquela pessoa, e então você vai se tornar escravo dessa pessoa até você pagar a dívida. Meus irmãos, eu não sei qual era a condição de Onésimo. Eu só sei que ele era um escravo de Filemão. Graças a Deus que ele encontrou o irmão Paulo na prisão. Aleluia. Graças a Deus que ele encontrou um humano na prisão, um convertido na prisão. Alguém teve que ir preso para ajudar ele. Alguém pagou o pato, como diz o ditado. Vocês perceberam que nada acontece por acaso aos filhos de Deus? Então aprenda nesta noite olhar para a vida com um olhar espiritual. Aleluia. No antigo Israel, irmãos, os escravos hebreus, eles pagavam a sua dívida através do trabalho. Tá? E quando você lê em Êxodo capítulo 21, versículo 2, Êxodo 21 e 2, quem vai ler para nós? Êxodo capítulo 21 e o versículo de número 2. Vamos ler aí o que diz?
Êxodo, capítulo 21, e o versículo de número 2. Um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá livre de graça. Havia, eu sei que aqui, nós temos aqui o doutor Emiliano, né? Quem mais é advogado aqui? Né? Então, sabe mais do que eu aí, das leis, sabe como é que funciona os processos, né? Como que se faz um julgamento. Naquela época, irmãos, eu disse que no Império Romano, na época que foi escrito esse fato, no ano 60, havia 60 mil escravos no Império Romano. E a escravidão, irmãos, era uma prática no povo hebreu muito comum. E quando a gente lê aqui o Êxodo 21 e 2, uma pessoa escrava, tá? Eles serviriam a pessoa durante quanto tempo? 6 anos. E no 7º ano o que aconteceria? Ele se tornava livre. Alguns escravos, irmãos, durante esses 6 anos, ele se apegava tanto ao seu senhor, ele tinha uma vida boa, ele era bem tratado, tinha casa, roupa, comida, que muitos deles, quando vencia os 6 anos, ele não queria ser livre. Ele criava uma dependência tão grande que ele queria continuar escravo. E como sinal de entrega, esse escravo fazia, sabe o que, irmãos? Furava a orelha. Êxodo 21, versículo 6. Vamos ler? Êxodo 21 e o versículo de número 6. Então o seu senhor o levará aos juízes, e o farão chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Interessante, né, Emiliano? 6 anos, a pessoa ficava tão amigo do seu dono que ele não queria mais ir embora. Então ele chegava no 7º ano, né, depois de haver servido 6 anos, ele então chegava para o seu senhor e dizia assim: olha, eu quero continuar sendo teu servo. Eu não quero ir embora. Então ele ia até o juiz da cidade, tá? E ele, diante das pessoas, furava a sua orelha. Alguém já ouviu falar do escravo de orelha furada? Já ouviram falar? Ah, já ouviram, né? E até pregadores que dizem assim: eu sou um escravo de orelha furada. Por quê, irmãos? Porque o escravo de orelha furada, ele perdia o status de escravo e ele passava a ser servo, né? Amigo. Ele não era mais escravo, mas agora, com a orelha, então, toda vez que se encontrava alguém com a orelha furada, dizia: aquele ali é servo de fulano de tal. E o que a Bíblia nos chama, irmãos? O que a Bíblia nos chama? Servo. Eu sou um servo do Senhor. Eu sou uma serva do Senhor. Por que nós somos chamados de servo do Senhor, irmão? Porque nós somos livres, mas nós carregamos a marca de que a partir de agora eu pertenço a Ele, não mais como escravo, mas como servo. Eu estou fazendo isso voluntariamente, ninguém me obriga, eu estou aqui fazendo com alegria. E a pergunta que eu quero fazer diante de nós aqui: você que é um servo do Senhor, você que tem a orelha furada, você está aqui por uma obrigação, por uma imposição, ou você está aqui porque alguém já pagou em teu lugar, porém ele deixou uma marca em você dizendo: aonde você for, você carrega a marca do sangue de Cristo, a marca do Cordeiro de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Queridos, nós não sabemos o que na verdade levou Onésimo a se tornar fugitivo. Nós não sabemos na verdade por que Onésimo abandonou Filemão.
O que nós sabemos é que Onésimo, antes inútil, e agora, olha o que diz o versículo, antes inútil, mas agora ele se torna útil para o apóstolo Paulo. E a intenção de Paulo é que Filemão não receba Onésimo mais como escravo, mas o aceite como um irmão na fé. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Nesses poucos versículos, irmãos, olha o que nós aprendemos aqui. Onésimo se rebela e foge de Filemão. O pecador se rebela e foge de Deus. Paulo encontra Onésimo. Cristo encontrou eu e você. Paulo se identifica com ele. Cristo se identifica com nós. Paulo intercede para Filemão. Jesus intercede por nós. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Cristo rasgou o escrito da dívida que existia contra nós, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia. Paulo não pede nada em troca. Cristo não pede nada em troca. Isto é graça. Onésimo não tem nada a oferecer, ele é um escravo, um fugitivo. Nós também, na condição de pecador, não temos nada a oferecer. A única coisa que nós temos estamos na mesma condição de condenado, porém ele é inocente e ele está preso, e lá nós criamos um vínculo de amizade e ele está disposto a interceder por nós. Aleluia. Onésimo é reconciliado com Filemão. Eu e você somos reconciliados com Deus. Onésimo tem acesso a Filemão. Eu e você, agora, nós temos acesso ao nosso Pai. Onésimo agora não é mais um escravo, ele é um irmão. Eu e você também não somos escravos, mas nós pertencemos à família de Cristo Jesus e somos chamados de servo do Senhor Jesus. Aleluia. Onésimo era inútil, mas agora é útil. Eu e você éramos velha criatura e agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Sabe o que Lutero disse certa vez, irmãos? Que todos nós também somos um Onésimo. Porém, o inocente, Jesus Cristo, aqui comparado ao apóstolo Paulo, foi submetido à prisão, para que lá ele encontrasse eu e você, com uma diferença. Ele conhece Filemão. Eu acho que você não entendeu. Filemão aqui é a figura de Cristo Jesus, é a figura do nosso Deus. Aleluia. E o apóstolo Paulo, a figura de Cristo, ele é amigo de Deus. Aleluia. E como amigo de Deus, ele vai interceder. Aleluia. Ele vai pedir junto a Deus: Deus, por favor, dê a liberdade a esse filho. Oh, glórias ao nome do nosso Deus. Sabe qual é a lição que nós tiramos aqui, irmãos? A primeira lição, versículo de número 15. Porque bem pode ser que ele te tenha, porque ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre.
Versículo 14: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntariamente. Providência de Deus. Aleluia. Eu vejo em cada passo a providência de Deus. A providência de Deus no trabalho, a providência de Deus na escola, a providência de Deus no ministério, a providência de Deus nesse negócio, a providência de Deus nesta viagem, a providência de Deus. Deus está agindo e criando situações, porque Ele quer marcar um encontro em particular com cada um de nós, para nesse encontro manifestar o poder dEle, através do milagre que Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Glórias a Deus. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E não vai entender mesmo. Humanamente não. Irmãos, durante mais de 2 anos, irmãos, eu entregava currículo. 2 anos entregando currículo. E as portas fechadas. E as portas fechadas. Batia numa, batia na outra. Fechada, fechada. 2 anos, irmãos. Até que um dia, eu disse, não pode, 2 anos. Alguma coisa está errada. Eu fiz um pacto com Deus. Disse, Senhor, 2 anos é muito tempo. O Senhor falou ao meu coração usando o profeta, dizendo, filho, é porque eu estou tratando contigo em particular. Eu tenho uma conta para acertar contigo. Aleluia. Eu preciso de uma intimidade contigo. Você já fez tudo o que foi necessário? Já fiz, Senhor. Já fez mesmo? Já. Já se entregou totalmente? Já. Eu acho que não. Ainda falta mais alguma coisa. Mas, Senhor, 2 anos é muito tempo. Não, não é muito tempo. Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Mas, Senhor, e eu comecei a questionar. E um belo dia, irmãos, o Senhor me levou para 1 Samuel, quando Ana sofria por não ter filho, e ela ia de ano em ano à casa do Senhor e nada mudava, até que um dia ela resolveu extrapolar os seus próprios limites e fez uma entrega verdadeira com Deus. O fato de aquela prisão, vamos chamar assim, irmãos, todos nós temos uma prisão, irmãos, no mundo espiritual, sabia disso, irmão? Todos nós temos uma prisão, e Deus permite esta prisão, porque haverá um momento em que Ele quer que nós estejamos cara a cara com Ele, para um acerto. Ele nos leva a uma prisão, porque Ele quer ter um acerto com a gente. Foi o que Ana fez. A Bíblia diz que ela entrou no santuário de Deus, se derramou diante do altar, chorou, foi tida como uma embriagada, mas a palavra do Senhor diz que ela se levantou e o seu semblante já não era mais triste, porque naquele momento, depois de tanto sofrimento, ela teve um ápice com Deus, ela teve um momento de encontro com Deus. Eu não sei em quais momentos da vida cada um de nós estaremos face a face com o nosso Cristo, com o nosso Salvador. Eu não sei se é numa viagem, eu não sei se é na cama de um hospital, eu não sei se é num ponto de ônibus, eu não sei se é num cruzamento onde acontece um acidente, eu não sei se é no telefone, eu não sei se é pela madrugada, eu não sei se você vai perder o sono, eu não sei se vai dar uma diarreia em você, eu não sei se alguma coisa vai dar errado, eu só sei que Deus preparará um momento para que nós tenhamos um encontro com Ele face a face, e nesse encontro face a face, o Senhor Jesus, Ele vai interceder a Deus por mim e por você, e Ele vai esclarecer os fatos de nossa vida, e nós levantaremos de lá com a nossa carta assinada por Ele, dizendo: filho, você
está livre a partir de agora. Livre dessa tristeza que nos aprisiona, livre dessa angústia, livre dessa perseguição, livre deste peso. Chegou o momento que eu preparei para te dar a liberdade. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você será. Então nós aprendemos que Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de providência. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, Onésimo. Ei, Onésima. Está fugindo do quê? Filemão não vai te mandar para a prisão. Filemão não vai mandar matar você. Por quê? Porque ele está recebendo uma carta de Paulo, intercedendo por você. E quando ele receber essa carta, que você mesmo vai levar em mãos, e você que está com medo de ter um encontro com Filemão, cara a cara, porque você um dia fugiu dele, e você precisa agora estar cara a cara com ele. Ei, esse encontro não é para condenar você, mas é para estabelecer uma linha de perdão. Aleluia! E ali a tua vitória será decretada em o nome do Senhor Jesus. O alabachuricanda rabacaias. Aman choraba labasurianda labacaias. Aleluias. Providência de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Onésimo. Onésima! Antes você era inútil. Não valia nada. Não prestava. Ninguém dava R$1 por você. Mas você pode ir, porque eu sou amigo de Filemão. Aleluia. Eu sou amigo de Filemão. E Filemão vai te receber de volta. Não mais na condição de um escravo fugitivo, mas na condição de um servo do Deus Altíssimo. Sejamos de pé, irmãos. Se o Senhor nos der uma outra oportunidade, vamos falar sobre as outras 4 lições que nós tiramos aqui. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Onésimo que está aqui, aleluia. Esta prisão, essa tristeza, essa angústia, esta prova, essa luta, este vale, esse deserto, eu não sei como é que você está chamando isso, irmãos. Esse desemprego, essa enfermidade, não sei como é que você está chamando esta prisão, esta crise. Eu não sei qual é o nome que você está dando, mas o Senhor manda dizer para você: tem um homem aí, chamado Paulo, que representa o Senhor Jesus, e ele vai assinar a tua vitória. Balabassuricanda labacaias. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A carta a Filemão nos ensina que Deus pode estar presente nas circunstâncias mais adversas. Quando as coisas parecem fora do controle, quando as rédeas saem da nossa mão, nós descobrimos
que elas continuam sob o controle do soberano de Deus. E aquilo que nos parecia perdido, Deus reverte a situação e nos dá a vitória, porque Ele é Deus poderoso. Providência de Deus. Vamos orar nesse momento.